Saúdo a todos na graça e na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, estaremos falando sobre a lição de número 12, chamada Graça Suficiente. Algo muito pertinente e muito verdadeiro na vida da Igreja de Cristo. E gostaria de, então, convidar a você a abrir em 2 Coríntios, capítulo de número 12, dos versos 7 até o verso de número 10. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 até o verso de número 10. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Convido você a baixar a sua cabeça. Vamos estar entrando em oração com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, agradecemos pela sua graça, valor imerecido, onde nós o recebemos da sua boa e perfeita vontade. Muito obrigado, Pai, por podermos desfrutar da sua graça. E agora que nós possamos aprender o que é essa graça, o que é essa gratidão que nós devemos ter em nossas vidas, vindo diretamente da sua graça. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. A lição de número 12 vai nos dizer sobre a graça suficiente. E o objetivo dessa lição é reconhecer que a graça de Deus é suficiente para suportar as tribulações. Paulo havia sido revelado, Deus havia revelado a Paulo por alguém, que Paulo denomina alguém, alguma pessoa, que ele ouviu as mais belas revelações celestiais dos altos céus, vindos diretamente de Deus. E isso, Paulo poderia usar essas mensagens para se gloriar. Tamanha é a proporção, a dimensão do poder de Deus. E Paulo poderia usar isso a seu benefício próprio, por orgulho próprio, de ter chegado a essa dimensão, vamos dizer assim, né? De ter se chegado através de Deus, por esse conhecimento celestial. Porém, o Senhor coloca um espinho na carne. E Paulo, reclamando, diz para o Senhor aliviar a dor. E Deus chega e fala: a minha graça te basta. Graça. A palavra graça é encontrada 170 vezes no Novo Testamento, só no Novo Testamento. E graça é um favor divino às pessoas que não o merecem. É um favor, na verdade, imerecido. E junto a essa graça, nós recebemos de Deus as nossas bênçãos materiais, as bênçãos espirituais. E há algo chamado graça comum, que é onde até os incrédulos se beneficiam da graça de Deus. O sol nasce para os justos e também para os injustos. Nós percebemos também no exemplo de um pai
Um pai que não acredita em Deus, mas ele é amoroso com o seu filho. Ele ama o seu filho, ele cuida do seu filho. Tudo isso, todo esse amor desse pai que não acredita em Deus, é um valor imerecido, ou seja, Deus empresta a sua boa vontade para as pessoas incrédulas também. E a graça, então, é algo destinado a todos. Mas nós, crentes em Jesus, nós atribuímos a graça também ao valor vindo diretamente de Deus. Nós temos conhecimento disso. Tiago, capítulo 4, 6 diz: antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então há uma graça maior, vinda diretamente de Deus para a nossa vida. E essa graça é então suficiente para nós, mas na pessoa de Jesus Cristo. É só em Cristo que nós encontramos então a graça do Senhor. E através da graça nós somos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós para se glorie, mas sim é dom de Deus. A graça também nos mantém firme no propósito de estarmos com Deus. Romanos 5:2 vai dizer: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, pelo qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A graça também nos ajuda a vencer as tentações, visto que pelas nossas próprias forças nós não resistiremos às tentações, nós iremos cair. Mas pela graça nós conseguimos vencer as tentações através da força de Cristo em nossas vidas. E também, não menos importante, a graça vai nos dar suporte para toda dor e sofrimento. É o que nós acabamos de ler aqui agora na mensagem de Paulo aos Coríntios. E também a graça nos faz entender a palavra de Deus e aplicar em nossa vida. E para isso nós precisamos entender então qual é a dimensão da graça de Deus, o que a graça de Deus abrange. E o autor da lição então vai nos mostrar que a graça é sobre graça. Jesus, ele é cheio de graça. O Verbo se fez carne e andou com nós, cheio de graça e cheio de verdade. E nós recebemos então da parte de Jesus essa graça ilimitada e suficiente para cada necessidade que nós temos. É pela graça que nós estamos de pé. É pela graça que o Senhor é misericordioso e não fomos consumidos pelos nossos pecados. É pela graça que o pecado foi superabundado. Romanos 5:20 vai dizer isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos salvos pela graça e o pecado já não faz parte da nossa condenação. E sim, a graça de Deus é que nos salva. A graça também, ela é toda suficiente. Paulo experimentou essa graça no seu sofrimento. Então nós podemos dizer que a graça, que na verdade o sofrimento, desculpe irmãos, o sofrimento é uma oportunidade para nós enfrentarmos e experimentarmos a graça de Deus em nossas vidas. No capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo lista muitas das dificuldades que ele enfrentou em vida logo após ser convertido ao Senhor Jesus. Paulo enfrentou aflições físicas.
Paulo enfrentou aprisionamentos, espancamentos, apedrejamentos. Paulo também sofreu naufrágios, andou por rios perigosos, assaltantes estavam o assombrando. A perseguição, tanto dos judeus quanto dos gentios, também fez parte de sua vida. Paulo teve noites mal dormidas. Paulo enfrentou os frios e o calor. Paulo também tinha em excesso, mas também tinha em escassez. Paulo enfrentou a fome e a sede. E a maior preocupação de Paulo, depois de convertido, foi com as igrejas, onde ele escreve várias cartas para essas igrejas, se preocupando do que estava acontecendo naqueles contextos daquelas igrejas, nos contextos daquelas igrejas. E nós podemos então entender que através da vida de Paulo, a graça de Deus demonstra várias lições aprendidas pelo apóstolo, que também está sendo aprendidas pela nossa vida. E a primeira lição aprendida por Paulo está lá em Tiago também, que nós lemos. Tiago, capítulo de número 4, verso 6. Deus dá graça aos humildes. A humildade é uma lição. E tudo isso, Paulo aprende tudo isso dessa humildade a partir da graça de Deus. Pois Paulo recebeu visões e revelações de alguém, e isso poderia ser usado, como eu disse antes, para ele se gloriar nisso, dele ter visto todas essas visões, dele ter aprendido todas essas visões. Mas Deus autoriza que um enviado de Satanás chegue até Paulo e coloque a ele um espinho na carne. A graça então foi um ensino de humildade para Paulo. O autor dessa lição, que nós estamos lendo sobre a graça suficiente, ele compreende que o espinho na carne não seria exatamente um espinho fincado pelo mensageiro de Satanás, fincado na pele de Paulo. Mas esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, seria alguém que estava difamando Paulo na comunidade de Coríntios e articulando um movimento contra o apóstolo. Deus usa nesses momentos de perseguição, nesses momentos onde todos são contrários a nós, Deus nos ensina várias lições. Mas Deus quebra o nosso orgulho. Deus nos esvazia para o nosso próprio crescimento. E isso é graça de Deus em nossas vidas. Deus autoriza que nós passemos por algumas tribulações para que nós possamos ter humildade. Outra lição é que a graça nos faz depender exclusivamente de Deus. Muitas pessoas são usadas pelo Senhor para levar a graça àqueles que necessitam. Mas nós precisamos entender que a fonte de toda a graça vem de Deus. O Senhor é a fonte de toda a graça. E quando Paulo estava sofrendo com espinho na carne, por 3 vezes Paulo insistiu para que o Senhor tirasse aquele espinho, que aliviasse daquela dor. Paulo orou exclusivamente ao Senhor, mas Deus não atendeu a sua oração, pois Deus sabia do quanto Paulo podia aguentar. Paulo persistiu na oração e o Senhor mostrou a Paulo o quanto ele poderia crescer em meio às dificuldades. Isso serve para nós também. Nos momentos de dificuldades que nós temos, nós podemos crescer. Nós podemos nos tornar pessoas melhores, mais maduras. E Cristo nos presenteia com a sua graça, para que nós possamos realmente depender exclusivamente do
Senhor. A graça de Deus também é suficiência. Deus diz a Paulo: a minha graça te basta. Isso foi uma resposta do Senhor na vida de Paulo, pois Paulo deveria resistir e suportar todas aquelas dificuldades que estava enfrentando a partir da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é suficiente em nossas vidas para enfrentarmos o que for, e até mesmo no nosso sofrimento, pois no sofrimento é que nós enxergamos a nossa realidade. E esse é o último ponto, pautada pelo autor da lição, que a graça de Deus também aponta para o poder de Deus, pois o sofrimento revela as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas a graça nos faz ver o poder de Deus em meio a tudo isso. O sofrimento nos faz entender que nós somos pessoas pequenas diante de um Deus que é grande, imenso e eterno. E no capítulo 9, Paulo diz isso, de 2 Coríntios. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando nós entendemos que somos limitados e frágeis, o poder do Senhor se manifesta em nossas vidas. Aí nós entendemos o que é ter humildade. Aí nós entendemos que a graça é suficiente. Aí nós entendemos que nós dependemos exclusivamente do Senhor. Então, que o poder de Deus possa se manifestar nesse momento de pandemia. Que a fraqueza encontrada em muitos de nós, nas nossas igrejas também, possam ser fortalecidas pelo Senhor, pois isso é graça de Deus. Deus está permitindo que essa pandemia persista até os dias de hoje, para nós dependermos de sua graça, para entendermos que na fraqueza que nos encontramos no atual momento, possamos ver a grandiosidade do seu poder. Que o Senhor te abençoe, coloque a devida esperança em seu coração e lembre-se, nós não somos merecedores da graça de Deus, mas Ele nos presenteia por amor. Que o Senhor abençoe e guarde o seu coração. Amém.